pessoal, tudo bom? Eu sou a Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, aquele muito aguardado por vocês e que eu adoro fazer, acho que vocês já perceberam isso, que é falar sobre os lançamentos do mês que mais me chamaram a atenção. Aqui é um quadro fixo no canal, então se você quiser assistir algum vídeo de um lançamento específico de algum mês, vou deixar linkado a playlist para vocês darem uma conferida, tá? E lembrando sempre que aqui são os lançamentos que mais me chamaram a atenção de acordo com o meu gosto mesmo, das coisas que eu trago por aqui. Eu sou um pouco eclética, como vocês me conhecem, então eu leio clássicos, leio contemporâneos, então tô sempre, como eu digo pra vocês, eu sou muito curiosa, então estou sempre lendo assim lançamentos, hypados, mas também gosto dos bons clássicos, então assim, gosto de com um pouquinho de tudo, tá? Então vocês vão ver aqui, então se vocês darem uma conferida aqui, vai estar separado por editores, eu tento fazer esse agrupamento, né, e seguir uma linha lógica aí quando eu falo com vocês. E caso você tenha visto algum lançamento que eu não vou citar aqui, porque de repente posso ter esquecido, que acho que é minha cara, comente aqui embaixo, tá? E não deixe de comentar que ao longo do vídeo, quando vocês forem assistindo, vão comentando aí os lançamentos que também vão entrar na lista desejada de vocês, porque eu gosto de ter essa interação, conversar com vocês, saber se os lançamentos também te agradaram. E eu vi muita coisa boa pra esse mês. Tem mês assim que tem editoras que eu adoro, que tem lançamentos assim demais da conta, né? Vocês vão ver que tem bastante coisa interessante aqui de todos os gostos assim. Então assistam até o final porque tá bem legal, tá? Lembrando sempre que todos os livros que eu citar aqui, vídeos, tudo que eu citar aqui, vai estar tudo no box de estimação, tudo bem completinho pra vocês, e comprando com o meu link vocês me ajudam muito. É uma pequena contribuição que vocês fazem sem nenhum acréscimo pra vocês. E desde já deixo meu muito obrigada por todos vocês, tá bom? Então chega de falação e bora começar. Tô aqui já com o computador pra falar com vocês, tá? E eu vou deixar aqui a capinha ao lado enquanto eu vou falando dos títulos, porque senão esse vídeo vai ficar longo. Aliás, longo ele já vai ficar, mas vai ficar além do normal porque tem muita coisa, né? Então o primeiro título aqui já é da Nova Fronteira. É o relançamento deles, mas numa edição agora de boxe, que é a Boxe da Casa Soturna do Charles Dickens. Eles já tinham publicado há um tempo atrás. É um livro, uma edição, num volume único desse livro, que era pela Biblioteca Áurea. Mas eu gostei muito da proposta de dividir, porque é um livro muito grande, né, do Dickens. E eu gostei bastante do projeto, das ilustrações que tem das capas dos ambos livros, né. É capa dura. E aqui tá dizendo o seguinte: foi publicado em fascículos, né, em 1852 e 1853 e considerado pela crítica o romance mais perfeito do Dickens. Ele traz à luz questões fundamentais de vida e sociedade, pondo em xeque o sistema judiciário inglês do século XIX. Traçando o percurso das zonas mais pobres de Londres às mansões da nobreza, Dickens elabora uma narrativa que envolve mistério, assassinato, redenção e até descoberta do amor, ao mesmo tempo que, com uma perspicácia bem-humorada, critica as estruturas sociais e morosidade da justiça. Esse é um livro do Dickens que eu tenho muita vontade de ler. Inclusive eu tenho essa edição da Biblioteca Áurea, mas eu confesso pra vocês que eu acho a diagramação dela bem apertadinha. E eu espero que essa do boxe tenha uma diagramação mais confortável, ainda mais que clássicos assim. Eu gosto sempre de escrever nas margens dos livros e eu acho que de repente fica uma leitura mais confortável de ser feita. Então, por isso que eu coloquei aí até como aviso pra vocês. Eu também fiquei bem atentada nessa edição aqui, justamente pela essa facilidade na leitura, né? Porque acredito que aquela edição, ela é bem um pouco mais desconfortável. Já vi pessoas meio que às vezes abandonando a leitura, né? Porque às vezes do Dickens, às vezes porque é muito grande o livro, e junta tudo isso em uma fonte, isso acaba dificultando. Então, às vezes muitas pessoas acham que o problema é um livro em si, é o clássico em si, mas às vezes é a tradução, às vezes pode ser também a questão de diagramação, essas coisas todo do livro, né? E aqui nessa edição, ela é dividida, como eu disse pra vocês, em 2 volumes. Ela atualiza, então, eles atualizaram a clássica tradução do Oscar Mendes, que deve ser a mesma do outro livro, né? E conta com um prefácio especial de Sandra Guardini Vasconcelos. Interessante trazer esse material, que eu acredito que na outra edição não tem. Então, sempre que tem esses prefácios, esses materiais extras, eu acho muito importante, principalmente tratando-se de clássicos. Editoras, por favor, façam mais isso, tá? E já que eu tô falando de Dickens, tem um aqui que fala, justamente tem a palavra Dickens aqui. Eu vou falar de um lançamento da Pedra Azul, uma editora que eu gosto muito. Se você tá assistindo, gosta também dos livros da Pedra Azul, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards, tá? E no box de estimação, que tem um vídeo que eu mostrei a minha coleção, uma parte da minha coleção dos livros que eu fiz de apoio pelo Catarse, né, pelo financiamento coletivo. Então tenho quase todos, já chegaram depois daquele vídeo outros livros,
eu tô pra fazer pra vocês, tá atualizando isso. Inclusive esse que eu tô citando, vou citar pra vocês também agora. E também vocês já pediram pra falar de coleções de brochuras deles, né? Então assim, já aproveito aqui, se você é fã de Pedra Azul e não sabe muito bem o que eu tô falando, assista o vídeo, né? Que eles trazem sempre clássicos aí que não são publicados por outras editoras, clássicos inéditos aqui no Brasil ou que há muito tempo ficaram esquecidos. Isso é muito bom, e aqui eu vou falar de um livro, por exemplo, da George Eliot, que é o Adam Bede. Então, é um livro que eu já queria ler, é o primeiro romance aí, é o primeiro livro da George Eliot. Eu já li um livro da George Eliot que eu amei, que é o Silas Marner, acho que é algo assim. Eu amei a escrita dela, tô pra ler Middlemarch, e esse aqui é o primeiro livro dela. Então, assim, umas coisas que eu tô pensando aqui, e comenta aqui se vocês achariam uma boa ideia de trazer alguns projetos de leitura conjunta. Eu tô pensando em coisas do tipo, e talvez lendo de alguns livros da Pedra Azul, botar alguma coisa no meio. Pensei em tipo George Eliot, Elizabeth Gaskell, alguns nomes aqui, tá? Então, deixa aqui nos comentários, usa esse espaço aqui pra vocês darem suas ideias também, tá bom? Mas voltando aqui ao lançamento, Adam Bede é um jovem honesto, trabalhador e inteligente. O tipo de pessoa que sabe o que quer. E o que ele quer é incrivelmente superficial Hedge Sorrel. Embora Hedge seja leiteira, ele sonha em se tornar um membro digno da classe alta. Para esse fim, ela está de olho no capitão Arthur, um escudeiro e herdeiro da grande parte da riqueza da cidade. Enquanto isso, Dinah Morris, prima compassiva de Hedge, nutre sentimentos românticos irreprimíveis por Adam. Esse quarteto amoroso constitui a base dos personagens para um dos maiores romances ingleses de todos os tempos. Após seu lançamento em 1859, Adam Bede foi imediatamente elogiado como uma obra seminal por sua representação da vida rural inglesa na virada do século XIX, recebendo elogios de Charles Dickens. A hábil mistura do fictício com o real por Eliot fez de Adam Bede um clássico atemporal. Aproveitando que eu tô falando desse lançamento, eu vou deixar então um link aqui abaixo pra vocês. Na Amazon vende só o e-book, tá? Que tem um preço bem mais considerável, mas se vocês quiserem aproveitar e comprar na loja da Pedra Azul, eu tenho um cupom de desconto, tá? Isso tanto pra lojinha dos quem é assinante do clube, quanto pra loja aberta a todos, tá? Então, tem meu cupom que é o Carol10, que vocês têm 10% extra. E mesmo quando os livros estão promocionais, vocês conseguem 10% extra de desconto, tá? Vou deixar aqui, Carol10, pra vocês darem uma conferida. E também vai estar aqui no box de estimação o link do site e o cupom direitinho explicando pra vocês, tá bom? O próximo lançamento aqui é um que eu tava contando os dias desde que eu finalizei a leitura de Divinos Rivais. Um livro aí que eu já favoritei, assim, eu amei demais, porque ele mistura um romance lindo, a questão de troca de cartas, algo que eu gosto muito, magia. Ele é um livro que fala que é uma fantasia, mas assim, ainda na primeira parte, né, não foi traçado tanto essa parte da fantasia, mas eu achei muito bom até então. Então, talvez pra quem goste, queira muita fantasia, pode ser que essa parte da continuação tenha aí, tá? Que é o Promessas Cruéis. O Promessas Cruéis é a finalização, então, dessa duologia, tá? De Divinos Cruéis, uma leitura, como eu disse pra vocês, que eu já recomendo. Eu tô pra falar das minhas leituras que eu concluí recentemente, assim, dos últimos, pelo menos, 2 meses, tá? Fiquem calmos, vai ter esse vídeo, tá? Mas o dos lançamentos eu tinha que passar na frente, mas tudo na sua hora. Mas eu já adianto pra vocês que eu gostei de Divinos Rivais, eu fiquei com aquele gostinho, assim, pelo amor de Deus. E aí, logo a editora já falou que já ia ter um lançamento e tal. E aí depois eu venho falar com vocês, porque eu já tô pra pegar essa leitura desde que chegou esse livro. Eu comprei na pré-venda pra aproveitar a tiragem, né, da pintura trilateral, os brindes e tal. Porque eu também tenho essa mesma edição caprichadona do primeiro de Divinos Rivais, tá? Eu acredito ainda que tá dependendo se você comprar quando você estiver assistindo esse vídeo, né? Ainda tem a tiragem com a pintura trilateral, que é lindona, né? Com esses violoncelos, assim. Tá muito lindo. E, assim, é um livro muito tocante. Eu gostei. E eu tô com muitas expectativas com Promessas Cruéis, mesmo que, assim, se explicar coisas que ficaram soltas no primeiro livro, pra mim já tá muito bom. Eu não tô esperando uma fantasia, uau! Eu tô esperando uma coisa, assim, mais morna, mais gostosa. O finalzinho, assim, ficou... do primeiro livro ficou com muito a desejar, assim, porque você tava torcendo para as coisas acontecerem e aí você vai... Mas o romance é muito mais forte no livro e, assim,
não tem mais o que falar, tá, gente? Promessas Cruéis aqui eu não vou ler porque eu não quero tirar surpresa de quem não leu o primeiro livro, mas já recomendo pra vocês. Tem romance, tem troca de cartas, jornalistas, então uma vibe muito gostosinha mesmo de livro. Isso é um lançamento da editora Alt, que é um selo da Globo Livros, tá? Os próximos lançamentos aqui são da editora Intrínseca, são 3 lançamentos aqui bem interessantes. E o primeiro aqui é Incrível Lavanderia dos Corações. Esse título aqui eu já comentei com vocês, que eu já adquiri esse livro quando eu fiz um tour na Livraria Leitura. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado pra vocês assistirem, tá? Tá um vlog bem gostosinho, bem legal, eu mostrei dei várias dicas pra vocês. E no final, eu mostrei pra vocês 3 comprinhas que eu fiz na Livraria Leitura, tá? É uma playlist que eu tenho aqui no canal de fazer um tour por livrarias. E vocês gostam bastante, eu gosto bastante de gravar esse tipo de vídeo. Então, e eu falei que eu fiquei bem hipnotizada por essa capa, pelo título, pela capa e pela proposta, tá? É um fenômeno literário coreano, então literatura asiática eu tenho gostado muito de ler. E recentemente eu tenho lido vários livros desse mesmo tipo, então tô até pra fazer um vídeo depois pra falar pra vocês sobre esse tipo de literatura, né? Nessa literatura de conforto, de aconchego, de cura, né? Que eles falam de... Então eu vou conversar depois, fazer um vídeo aí dando várias indicações pra vocês. Então eu acho bem legal. Ele faz o leitor se questionar como seria a vida se pudéssemos apagar nossas lembranças mais dolorosas. Então, ó, é um lugar mágico que, ó, em uma noite, no topo da colina mais alta da Vila dos Cravos, uma construção surge em meio a um redemoinho de pétalas vermelhas, a Lavanderia dos Corações. Nesse local tão curioso, uma mulher aguarda seus visitantes, sempre com um chá quentinho e a promessa de sair com o espírito renovado. Quem bebe seu chá acaba compartilhando memórias de tempos difíceis e tem a oportunidade de tomar uma decisão que mudará a própria vida para sempre. Se você pudesse se livrar de sua maior dor, encontraria felicidade? Então esse tipo de leitura eu acho assim incrível, eu gosto muito. Pelo menos assim, tem me tocado bastante ultimamente, que eu tenho lido e tenho assim realmente feito muito bem essas leituras pra mim. Eu tenho gostado bastante, como eu disse pra vocês, porque às vezes a gente fica se questionando muito porque alguma coisa aconteceu, a gente fica muito preso em certas situações e a gente fala que faria diferente, que não faria e coisas do tipo. Então assim, isso faz a gente parar e, pelo menos assim, não que isso vai mudar a sua vida ou nesse sentido assim, não que isso vai ser uma leitura assim, talvez que você pense, nossa, vai ser que é um clássico, uma coisa assim. É uma leitura que você de repente tira aquele momento da leitura que você talvez precisasse refletir uma coisa muito simples, como diz assim, eu fico contestando algo que aconteceu dolorido e não aceitei isso e tal. Mas aquele tempo da leitura, se você tirar aquilo pra refletir, aquele momentinho, faz com que a gente realinhe nossos pensamentos. Então é por isso que eu gosto muito desse tipo de literatura que tem surgido, né? Esse segmento aí. Então faz de você, pelo menos naquele tempo dessa sua leitura, você tirar aquele tempo de reflexão, tá? Eu sei que tem algumas pessoas que têm algum preconceito, talvez, com esse tipo de livro, mas dê uma chance, porque ele faz um bem muito forte, assim, bem grande, quando você termina essas leituras, tá? Eu tô muito curiosa pra fazer a leitura desse livro e vir conversar com vocês e, como eu disse, também fazer uma indicação de livros do tipo que eu tenho gostado de ler. O próximo lançamento é Mika na Vida Real. Aqui eu achei bem divertido mesmo. Aos 35 anos, a vida de Mika não poderia estar mais caótica. Seu último relacionamento não terminou nada bem. A grande chance de sua melhor amiga ser uma acumuladora. Ela sente que está constantemente decepcionando a sua tradicional família japonesa. E para piorar, Mika acabou de ser demitida. E tudo parece estar dando errado. Até ela receber uma ligação que não esperava. Sua filha, Penny, que foi entregue para adoção há 16 anos, uma garota esperta e persistente, está determinada a construir uma relação com a mãe biológica e se familiarizar com suas raízes japonesas. Só que Mika passou anos imaginando esse momento e quase não consegue acreditar que as duas estão se conectando. Contudo, quando a garota que diz que planeja visitá-la, Mika se dá conta que está longe de ser a adulta responsável que a jovem acha que ela é. Então ela decide forjar alguns aspectos de sua vida desastrosa. Então aquele tipo de livro também que é bom pra gente dar aquelas gargalhadas e ver que não é somente a gente que fica nesse perrengue, que tem a vida totalmente desastrosa em certas ocasiões, né? Então tô super empolgada nesse livro, que eu achei bem hilária a premissa. E por fim, o outro lançamento da editora Intrínseca é O País dos Outros,
que é um romance sensível sobre as complexidades de um casamento interracial e de ser mulher no Marrocos dos anos 1940. Durante a Segunda Guerra Mundial, Mathilde, uma jovem francesa, se apaixona por Amine, um soldado marroquino. Após a guerra, o casal se instala no Marrocos. Enquanto ele se dedica à lavoura, ela se sente sufocada pelo clima e pela cultura de um novo país. Isolada na fazenda com os filhos, Mathilde sofre com a desconfiança que inspira como estrangeira e como tensões sociais, religiosas e econômicas do lugar. Os personagens deste romance debatem com o fato de todos se encontrarem no país dos outros. Franceses, marroquinos, soldados, camponeses e exilados, sobretudo as mulheres que vivem na terra dos homens e precisam lutar pela própria emancipação. Eu achei essa sinopse, nossa, parece que é um livro, assim, eu tô com altas expectativas, é da mesma autora de Canção de Niná, um livro super recomendado, aí, super elogiado, e essa leitura, assim, eu achei essa capa assim, minimalista, muito linda, e que não diz nada, mas diz tudo, assim, tô com muita vontade de fazer essa leitura também, tá? Eu fico repetindo muito isso ao longo do vídeo, que quando eu vou fazer essa edição, eu vejo que eu repito isso, mas é porque realmente eu olho para esses lançamentos e fico, nossa, eu quero muito pegar esse livro pra ler. Mas, né, leitores, temos que ficar escolhendo cada vez mais, porque o nosso tempo é curto. Mas, vamos lá. O próximo lançamento aqui é da editora HarperCollins, que faz parte de uma coleção que eles têm do Clube do Crime. E eu adoro ler livros, né? Sou muito fã de Agatha Christie, livros de suspense, então eu adoro livros com detetives, e aqui eles resgatam grandes clássicos aí de detetives e tal, do Clube do Crime mesmo. Então, livros que estão há muito tempo sem publicação no Brasil, que nem foram publicados desse tipo de gênero. Então, grandes clássicos de romance policial mesmo. Aqui nós temos o que foi considerado o primeiro romance policial da literatura norte-americana. O jovem advogado Richard saiu de Blankville para Washington após se tornar o principal suspeito de assassinar seu amigo, Henry. Nesta nova cidade, Richard se emprega como inspetor do Departamento de Cartas Mortas do Correio, avaliando as correspondências que jamais foram entregues. Logo, o advogado é surpreendido ao descobrir que o conteúdo de uma das cartas revela uma pista sobre a morte de seu amigo. Olha que curioso. Para desvendar este mistério, ele recorre à ajuda do renomado detetive Burton e juntos partem em busca da verdade por trás de fato aconteceu com Henry, na esperança de fazer justiça a ele, comprovar a inocência de Richard e dar em paz a noiva de Moreland, Eleanor. Bem legal essa premissa, tá? Ainda mais essa parte de cartas. Eu gosto muito dessa parte de cartas quando estão envolvidas em livros. Eu gosto também de romance epistolar, tá? Que são aqueles romances escritos em formas de cartas, mas também quando cartas tem a ver com um enredo aí da história. Então, é mais um lançamento que me empolgou. Agora eu separei aqui os lançamentos do grupo editorial Record. Então tem vários selos, tem o selo da Bertrand, tem o selo da Verus, então tem um pouquinho também de tudo aqui, tá? O primeiro tem a ver um pouco com a lavanderia aí, que eu falei dos Sonhos Secretos, né, da Intrínseca, que agora é a Lanterna das Memórias Perdidas. Então tem a mesma ideia aqui do que se fala do Helifiction, né, que são histórias que abordam que é uma atmosfera de dilema existencial e acolhimento, celebrando o cotidiano, conexões entre pessoas e recomeços, tá? Então é perfeito para quem gosta desse tipo de literatura e literatura asiática também. No estúdio fotográfico onde o antigo relógio de parede não funciona mais, Hirazaka gentilmente recepciona seus visitantes um por um em um confortável sofá de couro, lhes oferece a bebida de sua preferência e revela o que os aguarda. Então, assim, o que eu li eu achei interessante porque ele vai mostrar, eu acho que são 3 histórias aí que vão ser contadas, e essas pessoas elas vão ter oportunidade como se diz, entre a vida e a morte. É um ponto de transição entre a vida e a morte, em que você vai se deparar com uma fotografia de cada ano da sua vida, e você vai se deparar com várias dessas lembranças, e você vai ter que escolher uma dessa lembrança para ser revivida, né? Então, assim, é você olhar a tua vida por outro ponto de vista, e eu achei, assim, essa capa linda, assim, muito linda mesmo. Desde que eu vi essa capa no Vem Aí da Record, que eu fui no evento presencial que teve no final do ano passado, e eles falaram desse lançamento. Pela capa eu já falei, esse livro vai, assim, eu vou querer muito ler. Então desde o final, assim, desde dezembro eu tô bem empolgada já com esse lançamento, que eu nem sabia direito o nome que ficaria, tá? Então, é isso,
reviver uma última vez seus melhores momentos. E qual desse você escolheria, né? Então, mais um pra lista, com certeza. Vamos agora de lançamento mundial da queridinha Emily Henry, com o lançamento Nem Te Conto, porque é exatamente essa ideia aqui, dessa expressão, nem te conto que essa história é possível. Eu adoro os livros da Emily Henry, assim, por mais que sejam clichês, para muitas pessoas percebem isso, e realmente tem aquelas receitinhas que se encontram, mas eu acredito que ela consegue escrever de uma forma envolvente, diferente, e trazer umas ideias muito engraçadas, como nesse livro que chega a ser quase absurda de tão assim, é muito hilária. Porque olha aqui, eu vou até ler esse trecho pra vocês, porque a sinopse, você vai lendo, você se perde um pouco, tá? Mas isso assim, né, porque é confuso, é caótico, mas é muito engraçado, e você acha que é aquele clichêzão, novelão, que você vai com certeza devorar essa leitura, tá? Mas é tudo fingimento? Claro, porque não tem como Daphne começar um novo capítulo da sua vida se apaixonando pelo ex da atual noiva do seu ex-noivo, certo? É muito ex envolvido aí, é atual do ex, é muito confuso, é muito engraçado. Assim, recomendo que vocês leiam. Eu acho que assim, aquele livro é pra você se surpreender a cada página da leitura mesmo, tá? Você fala, como assim? Não é possível. Aí quando você vai contar pra um colega, você vai falar assim, eu nem te conto que eu li esse livro. Então, realmente eu tô bem empolgada com esse livro. Esse aí tem muita chance de passar aí na frente de várias outras leituras, tá bom? O outro lançamento aqui é um que eu acredito que ele saiu no clube da Reese Witherspoon. Já tem um tempinho que eu tava aguardando esse lançamento, que é o 7 Dias em Junho, tá? 7 dias para se apaixonar, 15 anos para esquecer e 7 dias para recuperar tudo de novo. Eva é mãe solo, escritora best-seller de livros eróticos e se sente muito pressionada por todos os lados. Shane Hall é o romancista recluso, enigmático, premiado e que, para surpresa geral, aparece em Nova York. Quando Shane e Eva se encontram em um evento literário de forma inesperada, faíscas surgem, mexendo não apenas com traumas enterrados, mas também com as opiniões dos literatos negros. O que ninguém sabe é que 15 anos antes, os adolescentes Eva e Shane passaram uma semana louca e tórrida, completamente apaixonados. Eles podem fingir que não se conhecem, mas não podem negar a química que existe, nem o fato de que seus livros foram escritos um para o outro ao longo dos anos. Nos 7 dias seguintes, também é um verão quente no Brooklyn, Eva e Shane se reconectam, mas Eva não consegue confiar no homem que um dia partira seu coração. E quer fora da cidade para que a vida dela possa voltar ao normal. Antes que Shane desapareça, Eva precisa de algumas respostas. Assim, tem literatura envolvida, tem romance, então amorzinho no coração, com certeza, sim. Com certeza também é uma outra leitura, eu já tô com ele em e-book pra ler, tá? Então, com certeza não, mas provavelmente vai ser uma das próximas leituras, porque normalmente eu tô sempre lendo um livro no Kindle, então já tá lá, então só sendo aguardado para ser lido. O próximo lançamento aqui de uma escritora que toda editora tá publicando o livro dela, que é a Rebecca Yarros, né, que é a escritora de Quarta Asa, que é Um Caso Improvável. Eu amei, porque tem uma vibe mesmo, uma meio de guarda-costa, com aquele... assim, sabe, com Kevin Costner e com a Whitney Houston. Eu ia falar Reese Witherspoon, com a Whitney Houston. Então, assim, é um romance arrebatador sobre o poder duradouro dos encontros improváveis. Izzy não tem as melhores expectativas ao embarcar um avião de volta para casa. É a típica experiência de viajar durante o feriado. Agitação, tumulto e estresse. Então ela vê o homem sentado ao seu lado que está bem acima das expectativas. Nate tem cabelos escuros, olhos azuis e um charme deliciosamente definido, ao qual Izzy não consegue resistir. A conexão entre eles é inegável. Izzy nunca foi de aceitar um destino, mas agora acredita. Apenas 90 segundos após a decolagem, o avião cai no rio Missouri. A vida deles muda, eles mudam. Nate segue carreira militar, enquanto Izzy descobre seu caminho na política. Apesar de alguns encontros improváveis ao longo dos anos, um momento nunca parece certo para que eles de fato tentem um relacionamento. Mas um encontro de alto risco os espera no Afeganistão, onde Nate está encarregado de proteger a vida de Izzy e ele fará qualquer coisa para mantê-la segura, e tudo para conquistar seu coração. Esse livro tá para chegar na editora Record, tá para me enviar. E também tô bem empolgada pra fazer esta leitura. Então esse ano provavelmente eu vou ler 3 livros da Rebecca Yarros, tá? Que eu vou falar do próximo lançamento, e Quarta Asa também tô pra ler.
Então, vai ter uma overdose dessa escritora por aqui no canal. Aguardem, tá bom? E falando nela, vamos falar então dos livros da editora Arqueiro. E o primeiro já que eu separei para fazer esse gancho da mesma autora, que é o Tudo Que Deixamos Inacabado. Também da Rebecca Yarros, né? Então, como eu disse pra vocês, tem cada editora aí publicando livros diferentes dela. E esse livro eu também comentei com vocês lá no vlog da Livraria Leitura, porque também foi uma compra que eu fiz na livraria, tá bom? Então assiste esse meu tour pela livraria, que eu também comento mais desse lançamento pra vocês, mas como vocês podem ver pela capa, que eu já comentei aqui com vocês, que eu adoro troca de cartas, máquina de escrever, motivo aí para este livro também estar para ser lido, tá bom? Então, assim, eu já falei um pouco mais sobre esse livro, eu não vou me estender tanto aqui para não ficar tão longo, então confiram lá o vídeo, tá? Mas essa aí já tá com muita vontade, porque tem cartas, máquina de escrever, tudo pra mim. O próximo aí, Caída por Você, também já tô com ele em e-book pra ler, tá? Porque ele tem a vibe de um filme que eu simplesmente amo de paixão, que é De Repente 30. É uma trilha sonora, é uma história. Eu já assisti esse filme, sei lá, perdi a noção de quantas vezes assisti esse filme. Então é praticamente uma adaptação, assim, desse filme. Então, organizar a festa Uma Atora Perfeita é o último item da lista de desejos de Charlotte, uma ultradisciplinada aluna do último ano do ensino médio. Tudo está correndo de acordo com o planejado, até que durante a decoração do salão, um escorregão faz Charlotte despencar de uma escada e aterrissar em cheio em cima de seu arqui-inimigo, o detestavelmente sarado J.T. Renner. Quando ela acorda, se vê em uma cama desconhecida com 30 anos de idade ao lado do noivo, e pior de tudo, ele é o Renner. Os dois enlouqueceram de vez ou foram arremessados na vida adulta e ficarão presos para sempre em seu corpo de 30 anos. Agora que eles são a única constante na vida um do outro, Charlotte e Renner se unem para descobrir juntos tudo que mudou durante o tempo que perderam. De quebra, Charlotte ainda descobre que Renner tem muito mais a mostrar do que seu charme irritantemente atlético, e que mais importante do que ultrapassar os marcos da vida é saber aproveitar o que está entre eles. Mais um lançamento bem fofinho, bem quentinho no coração, com certeza. E para dar altas gargalhadas também. Agora vamos com o lançamento da editora Aleph. Nós temos então Calocaína, que é uma distopia sobre a importância da conexão genuína entre seres humanos. Calocaína cria uma atmosfera asfixiante ao descrever um estado totalitário que faz todo o possível para abolir qualquer expressão de individualidade. Tão importante quanto 1974, de George Orwell, e Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Inclusive, parece que ele pode ter sido inspiração para 1984. Leitura obrigatória para quem gosta de distopias, este clássico consagrou a autora sueca Karen Boye com um dos grandes nomes da ficção científica. Nesta atmosfera asfixiante, acompanhamos um cientista partidário de um estado totalitário que desenvolve uma droga que força quem a toma a revelar pensamentos e até vontades inconscientes. Achei a premissa bem interessante, eu nunca tinha visto falar desse livro até sido anunciado pela editora Aleph. O próximo lançamento é da editora Alta Novel, que é A Cidade de Jade. Inclusive, eu encontrei com ele nesse tour que eu fiz pela livraria. Ele me encontrou, como eu costumo falar com vocês, desse match perfeito, né, no timing perfeito aí entre livros e leitores. Eu acredito muito nesse poder de conexão. E esse livro eu achei bem interessante, assim, pela capa, fui olhar. É um livro premiado, bastante elogiado. Tem fantasia, tem uma mistura bem interessante aqui. É uma saga emocionante com disputas de sangue intergeracionais, magia e Kung Fu. Kekon é o único lugar no mundo onde é possível encontrar Jade, um minério mágico capaz de conceder capacidades sobre-humanas a uma pequena parcela da população. Uma rocha natural que já foi extraída, negociada, roubada e pela qual muitos já morreram. Por algum motivo eu lembrei de Kryptonita aí, do Super-Homem, né? Por séculos, guerreiros, ossos verdes honrosos, com uma família Cal, a usam para aprimorar suas habilidades mágicas e defender a ilha de invasões estrangeiras. Agora a guerra acabou e uma nova geração Kau compete pelo controle da borbulhante capital de Kekon. Tudo o que importa é proteger o povo, acuar o mercado clandestino de Jade e defender os distritos sob sua proteção. As tradições do passado têm pouco espaço nessa nação que muda a cada instante. Quando uma nova poderosa droga que permite que qualquer um, até mesmo estrangeiros, use Jade entra em cena, a tensão
irrompe entre os Kau e os Ayat, uma família rival, e abre espaço para a violência declarada. O resultado dessa guerra de clãs determinará o destino de todos os Ossos Verdes e de Kekon como um todo. Então tem uma guerra, tem uma coisa assim meio misturada. Eu gostei da vibe, da proposta, bem diferentona aí. Vamos ver qual é essa proposta melhor aí. Vamos conhecer mais dessa história depois, tá? Me digam aí o que vocês acharam também, tá? Outra aqui de uma editora que eu gosto bastante, que é a editora Instante. Eles sempre têm lançamentos aqui que eu adoro. Sempre fico muito de olho nesses lançamentos, que aos meus amigos da Maria Adelaide Amaral. Eu amo, né? Inclusive, um dos meus livros favoritos da editora Instante é A Muralha, que foi escrito pela Diná Silveira de Queiroz. E A Muralha, se não me engano, é uma adaptação que foi feita pela Globo depois, né? Pela Maria Adelaide Amaral. Tenho quase certeza, tá? Corrija se eu estiver enganada. Mas esse lançamento também teve uma adaptação. Eu adoro quando eles trazem esses lançamentos, assim, resgatam clássicos da nossa literatura, que já foram adaptados na Rede Globo, em formato de novelas das 6, por exemplo, ou de minisséries. Aos meus amigos, é um retrato da geração que viveu as décadas de 70 e 80 e no início dos anos 90 deparou com a frustração dos ideais cultivados na juventude, o avanço da AIDS, a queda do Muro de Berlim e a disputa feroz na primeira eleição pós-redemocratização. Na trama, a trágica circunstância de suicídio de Léo mobiliza a reaproximação de sua antiga turma. Lena, Lúcia, Bia, Beni, Raquel, Caia, Donis, Pedro, Pingo, Ivan, Tito, além de Flora, ex-esposa, e do próprio Léo, presente nas memórias evocadas pelos outros. Em um período de quase 24 horas entre velório e enterro, deslocamentos às casas de Léo, onde alguns esperam encontrar o manuscrito deixado por ele, e de Lúcia, onde os amigos se reúnem após o funeral para beber, dançar e exorcizar o sofrimento daquele dia, conhecemos o passado do grupo, suas dores e alegrias, seus fracassos e desilusões. Nesse reencontro, predominam rancores, divergências, sobretudo políticas, mas também um imenso e profundo afeto que sobrepõe as diferenças. O romance foi publicado originalmente em 1992 e transformado na minissérie Queridos Amigos, transmitida pela Rede Globo em 2008. Eu amei essa proposta. Ele lembra também um pouco aquela vibe do livro Fim, da Fernanda Torres. Acredito eu, tá? Mas fiquei assim empolgada, gosto muito do lançamento da editora Instante, tô sempre acompanhando. E quem não conhece a editora, tá? Por ser uma editora menorzinha e tal, eu adoro. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando da editora, de outros títulos, tá? Super recomendo vocês darem sempre uma conferida, uma checada. Vale muito a pena mesmo. Agora eu vou falar dos lançamentos do grupo da Companhia das Letras e vou começar falando sobre do selo seguinte, né, que é A Ladra Amaldiçoada. Esse livro não é um conto de fadas, esta não é uma história da princesa e esta é a história que ninguém contou, a da criada malvada. Eu achei essa proposta bem diferentona, bem interessante, tá? Ele é uma série, tá, de livros. E aí eu não sei quantos livros são, mas eu sei que é uma série. Vanja é uma criada e desde cedo aprendeu que nenhum presente é de graça. Quando suas madrinhas, as deusas Morte e Fortuna, exigem um preço alto por sua ajuda, a garota decide tomar as rédeas de seu futuro e roubar a identidade de Gisele, a princesa que deveria servir. Agora ela tem um álibi para frequentar as festas da nobreza e roubar as joias de que vão financiar a sua grande fuga. Até que, perto de conquistar sua liberdade, a jovem cruza o caminho da deusa errada e sofre uma maldição. Seu corpo vai aos poucos se transformar nas pedras preciosas que ela tanto ama. Vanja tem 2 semanas para descobrir como quebrar a maldição e escapar, o que seria bem difícil sem um jovem detetive no seu encalço. Será que Vanja finalmente encontrou alguém páreo para sua inteligência e capaz de mexer com o seu coração? Eu achei bem legal, bem divertida. Eu gosto desses tipos de livro que mistura, além da fantasia, tem um pouco aí de conto de fadas, né, envolvendo assim, então princesas e não princesas. Eu gosto bastante. Inclusive eu já falei pra vocês que uma das minhas séries aí favoritas é Once Upon a Time, justamente, que é uma releitura dos grandes contos de fadas aí misturados, embaralhados, em que os mocinhos podem um pouco ser vilões e os vilões podem ser um pouco mocinhos. Então eu gosto muito e parece que esse livro traz um pouco dessa vibe. Então isso me chamou bastante atenção. O próximo lançamento é O Pacto da Água, uma saga familiar arrebatadora. Abrangendo os anos de 1900 a 1977, O Pacto da Água se passa em Kerala, na costa de Malabar, no sul da Índia, e acompanha uma família que sofre de um mal. Em cada uma das 3 gerações, pelo menos uma pessoa morre afogada, e naquela região há água por toda parte.
A narrativa começa com uma menina de 12 anos enviada para o seu casamento com um homem de 40 anos. A jovem futura matriarca, conhecida como Grande Amashi, testemunhará uma série de mudanças ao longo de sua vida, marcada por alegrias, triunfos, reviravoltas, dificuldades e perdas. Com uma prosa que captura e envolve o leitor desde a primeira página, este romance magistral é um testemunho do progresso da medicina, da própria passagem do tempo e dos sacrifícios feitos por aqueles que vieram antes de nós. Gosto muito de sagas familiares, de declínio familiar, de sagas familiares de forma geral assim, então sempre começa a acompanhar uma família ao longo de uma geração, de gerações assim, eu acho bem interessante. O próximo título aqui é 6 Passos pelos Bosques da Ficção, um livro de não ficção de Umberto Eco. O que é texto de ficção? Em que medida ele difere da verdade histórica? O que ocorre quando o leitor mistura os papéis e considera como reais personagens fictícias? Estas e outras questões da arte narrativa são discutidas por Umberto Eco nestas conferências que realizou em Harvard. Aqui, ó. De Esopo a Ian Fleming, de Edgar Allan Poe e Nerval, os modernos experimentos de George Perec, passando ainda pela Paris de Alexandre Dumas, o noticiário da Guerra das Malvinas, os filmes pornográficos e seus próprios romances, Eco instiga os diversos aspectos da leitura, expandindo nossa percepção não apenas do mundo ficcional, mas também da própria realidade. Eu achei bem interessante, eu gosto de misturar leituras assim, de não ficção e de ficção, né, intercalar essas leituras. E eu acho que esse aí vai ser o livro da vez de não ficção. Agora, por fim, e não menos importante, o lançamento do Darkside, que trouxe muitos livros para este mês. E pro mês que vem já tem vários outros livros também, tá? Mas eu já fiz uma seleção, que já são muitos, já tem uma seleção, mesmo essa seleção são vários, que por isso eu já deixei logo pro final, porque aí eu falo de forma mais breve pra vocês, tá? Porque são vários títulos. Então, e as sinopses são bem longas, são bem extensas, então eu vou dar uma pincelada aqui bem rapidinho com vocês, pra vocês ficarem cientes, pelo menos, do que tá sendo lançado aí, que me despertou aí a curiosidade, tá? Primeiramente tem Guerra, Adorável Guerra, que isso aí já era um lançamento muito aguardado, porque eu vi muita gente elogiando lá fora, desde o ano passado principalmente, tá? Narrado pelos deuses do Olimpo, uma história de amor que transcende o caos da guerra. A trama se desenrola em 1917, quando o mundo está imerso no horror da Primeira Guerra. Reis, uma tímida pianista, e James, um soldado que sonha se tornar arquiteto, se conhecem em um baile em Londres. Um vínculo que surge entre eles é instantâneo e profundo, mas a guerra os separa cruelmente quando James é enviado para a linha de frente. É uma jornada arrebatadora pelos meandros das Primeira e Segunda Guerra Mundiais, onde os deuses do Olimpo têm os destinos e os corações de 4 mortais na palma de suas mãos. Tem assunto de guerra envolvido, se Primeira e Segunda Guerra Mundial, período entre guerras, eu super tenho interesse. O próximo título aqui é Radioativas, as mulheres que lutaram contra o tempo. A busca por justiça das operárias das fábricas de relógio que se contaminaram com rádio. No início do século XX, o rádio era a última moda. A substância reluzente era tida como um elemento revolucionário, a maior descoberta da história. O rádio era um bálsamo magnífico. Comprimidos, manteiga, creme dental, tônicos radioativos eram comercializados e clínicas e spas prometiam restaurar a vitalidade dos idosos. Naquela época, o rádio brilhava com uma boa ação em um mundo perverso. Ele estava em todos os lugares, mercearias, teatros, farmácias, nos ponteiros de relógios e dentro de casa. E enquanto consumiam doses absurdas do sol líquido, vendida a exaustão como inofensivo, ninguém sabia que, na verdade, o rádio era capaz de destruir o tecido humano. O próximo aqui é No Coração da Floresta. Essa aqui também tem uma vibe de conto de fadas. É um conto de fadas encantador que nos ensina que a vida é uma floresta repleta de descobertas e magia. É uma obra encantadora que nos transporta para um reino mágico e repleto de emoções. Ele é inspirado no conto de fadas Branca de Neve e Rosa Vermelha dos irmãos Grimm. A história gira em torno de 2 irmãs, Neve e Rosa, que são obrigadas a deixar sua casa após a misteriosa e repentina morte do pai. À medida que exploram a floresta em busca de um novo lar, as irmãs descobrem segredos e personagens mágicos que dão vida a este conto de fadas moderno. Como eu disse pra vocês, contos de fada. Então, eu adoro essa capa aí, tá muito, muito linda mesmo, eu amei. Tem total vibe de conto de fadas, assim, super interessante. O próximo lançamento aqui, no caso o relançamento, né, que é A Garota Interrompida, uma narrativa visceral que desafia as fronteiras entre normalidade e insanidade. Publicado pela primeira vez em 93, é um relato autobiográfico
ficcionalizado que nos transporta para a mente tumultuada da autora durante sua internação em um hospital psiquiátrico na década de 1960. O livro mergulha nas profundezas da psique humana, oferecendo uma visão ao mesmo tempo angustiante e esperançosa sobre a experiência de uma jovem que confronta sua própria realidade fragmentada. Esse livro já foi publicado, não sei, acho que pela própria Darkside, não sei se pela Darkside ou por uma outra editora, acho que por uma outra editora. E tá há um bom tempo esgotado. Bem interessante da editora trazer esse livro. Agora vamos para os livros do selo Crime Scene, que eu particularmente amo. Temos aqui Pedra, Papel, Tesoura, 10 anos de casamento, 10 anos de segredo e um aniversário que eles nunca esquecerão. Aqui tem, você realmente conhece a pessoa com quem se casou? Assim, só isso aí já dá vontade, tá? Daqui o outro, O que está lá fora? Um thriller poderoso e inventivo, uma fábula cruel e real sobre amizades, segredos e mentiras. O próximo lançamento aqui é Ela Não Pode Confiar. Uma mãe, um bebê e um suspense arrebatador que vai assombrar a sua mente. Esse livro aqui, só essa frase aqui, eu já lembrei de um livro que eu li recentemente do Rafael Montes, que é Uma Família Feliz. E eu gostei muito do livro e tem essa vibe aí, bem assim, segredos familiares. Olha, podemos realmente confiar nas pessoas que aprendemos a amar? Somos capazes de lidar com todos os segredos da alma humana? Inquietações assim são um ponto de partida para Ela Não Pode Confiar. Após um parto traumático em um hospital de Nova York, a autora de suspense Rowan volta para o seu apartamento com a sua filha recém-nascida, Lila, acompanhada pelo marido Gabe, também escritor, e June, uma jovem babá de meio período contratada para auxiliar Rowan nas suas primeiras semanas como mãe. Então, que eu estava falando do livro do Rafael Montes, Uma Família Feliz, também tem essa coisa do pós-parto traumático também, pela uma das protagonistas do livro, né? Então, é bem interessante isso, eu tô bem empolgada com essa leitura. Garotas na Escuridão, segredos de uma cidade pequena e garotas que não vão se calar. O próximo título aqui é Anatomia de uma Execução, um suspense literário em que a história e a mente de um serial killer são dissecados para nós. Tem uma proposta bem diferente, que eu entendi, ele é contado pelo ponto de vista do serial killer, tá? Bem diferentão mesmo. E por fim, tá? Que é finalizando agora a trilogia aí do Reino das Bruxas. Então temos o último livro aqui, também não vou entrar em detalhes quando é em questão de séries, né? E eu tenho vontade dessa série Reino das Bruxas, estava esperando também a finalização da série. Agora nós temos o Poder Arcano e agora finaliza essa série. Me diz aí se você já leu essa série, o que vocês acham desses livros do Reino das Bruxas, tá? Me diz aqui nos comentários. Então, pessoal, esses foram os lançamentos do mês que eu mais fiquei interessada e que eu separei aqui pra conversar com vocês. Tem livros aqui que já chegou aqui em casa, que eu já recebi da editora. Tem livro aqui que eu também adquiri. Como eu disse pra vocês, tem alguns que eu comprei já em e-book e tal. Então, muitos desses lançamentos provavelmente vocês vão ver em breve aqui no canal, tá bom? E deixa aqui nos comentários quais desses títulos mais chamou a atenção, se você já leu algum desses títulos e se tem algum lançamento que eu não citei aqui, mas que você acha que é a minha cara, que eu mereço, assim, que vale a pena eu ler, tá? Enquanto esses livros de séries que eu mencionei aqui, comenta aqui se você já leu algum desses livros aqui, nessas finalizações dessas séries aqui. Se vocês já leram pelo menos o primeiro livro aqui, que vocês acharam, se vale insistir, como A Vila dos Tecidos, O Reino das Bruxas. Tem várias séries aqui que eu acabei citando pra vocês, tá? E me digam aqui o que vocês acharam, o que vocês acharam desses lançamentos. Se queriam mais clássicos, eu senti falta um pouco de lançamento de clássicos, tá? Eu vi que tem muita fantasia, teve muita comédia romântica, né? Darkside também teve bastante coisa. Então me digam aqui que eu adoro conversar com vocês. Como eu sempre digo, o vídeo termina, mas a nossa conversa não, porque nós continuamos aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, grande, tchau, tchau, até o próximo vídeo.